Vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai que está nos céus. Agradecer pelo dia que tivemos, pelo ar que respiramos e por mais essa oportunidade de estarmos reunidos, Pai, em Teu nome e em Teu nome podermos compreender toda a riqueza que Tu tens nos oferecido a partir de estudarmos a doutrina dos Espíritos. Só temos que dizer muito obrigado. Queremos te pedir por todos os presentes, encarnados e desencarnados, te pedir pelo palestrante da noite e por todos aqueles que aqui não puderam estar. Que a tua paz, a tua luz e a tua misericórdia sejam uma constante em nossas vidas por hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Estava dormindo, foi isso? Foi. Eu perguntei, estava dormindo? Caso o palestrante chegue, eu passo para ele. Então, a mensagem da noite é no capítulo 6, o Cristo Consolador, que abrange o jugo leve, o Consolador prometido, o advento do Espírito de verdade. Esses 4 itens, a gente vai fazer um comentário a respeito dessa mensagem aqui. Então, no item 1, o jugo leve. Vinde a mim, vós, todos que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, o que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é leve, é suave, e o meu fardo é leve. Está em Mateus, no capítulo 11, versículo 28 a 30. Nessa passagem, quando a gente observa sobre o jugo leve e essa orientação de Jesus nos chamando sempre para que estejamos atentos no nosso dia a dia e que possamos, assim, nesse trabalho, buscar nossa autotransformação. E sabemos que o que a gente pede ao Criador, sendo útil, Ele dá. E caso não seja útil no momento, ele vai dar mais adiante. Porém, nós, seres humanos, ainda por falta de maturidade, de entendimento da própria fé raciocinada, nós pedimos e queremos de imediato. É igual a estarmos doentes e ir ao médico, o médico passa a receita, a gente compra o medicamento, toma, e com, vamos dizer, 10 minutos, a dor não passa. E aí a gente começa a reclamar. Ah, esse médico não presta, passou o medicamento e até agora a dor continua. Mas a gente sabe que o efeito é de acordo à dor. E é preciso que a gente passe uma certa situação para aprendizado, porque tudo que a gente acha que seja ruim é para o bem nosso. Porém, ainda temos a dificuldade de entender esses ensinamentos do mestre. E mais adiante, ele vem nos dizer o seguinte: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, encontra sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Porém, para aquele que não espera nada após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam muito mais e nenhuma esperança vem suavizar sua amargura. Eis o que fez Jesus dizer: vinde a mim, vós todos que andais em sofrimento, e eu vos carregados. E eu vos aliviarei. Entretanto,
Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ele ensina. Seu jugo é a obediência a essa lei, mas esse jugo é suave e essa lei é leve, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Então, a gente sempre ouve, e às vezes já falei também, antes de conhecer a doutrina, que a gente falava que morreu, acabou. Então, vamos aproveitar a vida, vamos aproveitar a mocidade, vamos fazer o melhor possível. Aí ia na missa dia de domingo, achava que já estava quite com Deus e só bastava aquilo. Rezava às 6 horas da manhã, na hora de dormir, e tudo isso eram os ensinamentos que a gente tinha. Então, o tempo vai passando e a gente fica observando muitas coisas, os motivos, acontecimentos e muitas situações que a gente passa e, sem o conhecimento da doutrina, a gente fica às escuras. A gente não consegue compreender. Aí, quando passamos a estudar a doutrina espírita, vem muitos esclarecimentos. E aí, um dos primeiros passos que a gente busca é: se eu conhecesse antes, eu não fazia o que eu fiz. Então, aí a gente começa a passar por tribulações e aí vai descobrir que, através de reencarnações passadas, fizemos coisas também completamente desagradáveis à lei de Deus. Mas Deus, pela sua bondade, ele coloca uma nova oportunidade, através de uma nova reencarnação, para que a gente possa ir se trabalhando e se melhorando. Mas a coisa é bem vagarosa, como se diz. Não é passo de metros, mas sim milímetro a milímetro. E aí a gente vai estudando, buscando os esclarecimentos, observando essa mensagem do Mestre Jesus, que há 2026 anos foi para todos nós, e até hoje ainda temos a dificuldade de entender, porque a gente quer tudo ao nosso bel prazer. Então, o que é bom para a gente, para o outro a gente não se importa. E Jesus disse que a gente tem que pedir para o outro, porque pedindo para o outro coisa boa, a gente também recebe. Então, são esses ensinamentos que a gente vai buscando essa autotransformação, e aí a gente vai mudando os nossos pensamentos, as nossas ideias, vai buscando essa força interior para que a gente consiga entender o trabalho do mestre que ele colocou aqui na Terra. Naquele tempo que ele veio à Terra, como se diz que ele nunca foi e continua presente, perguntaram para ele: o que viestes fazer aqui na Terra? Ele disse: vim implantar o reino de Deus. E aí, com quem tu vai implantar o reino de Deus? Quem tu conhece aqui na Terra? Quais as pessoas importantes? Jesus respondeu: virão de todos os lugares. Então, são os simples, os que desejam buscar essa autotransformação. E com isso, a gente vê até nos dias de hoje essa luta para a gente vencer as barreiras. Então, a gente tem uma maravilha ao nosso lado e, às vezes, a gente esquece e não entende esse pedido do Mestre. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, pode entrar tranquilo, não tem problema. José Alfredo está participando da primeira palestra aqui do centro. Ele está morando aqui na Madalena, e aí entrou em contato comigo, perguntando. Eu disse: não, quarta-feira tem doutrinária e segunda-feira tem o estudo do Evangelho. Então, se quiser fazer alguma pergunta, algum complemento, tirar alguma dúvida, pode fazer.
Mais adiante vem o Consolador prometido. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Narrado por João, no capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. Então, Jesus promete ao um outro Consolador, é o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece porque não está pronto para entendê-lo, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer lembrar o que o Cristo disse. Se o Espírito de verdade deve vir tarde ensinar todas as coisas, é porque o Cristo não disse tudo, é porque o que disse foi esquecido ou mal entendido. No tempo de Jesus, realizar a promessa do Cristo no Espírito de verdade. Aberto aí. Tem um áudio ligado. É o do Tiago. Ah, Ele não está ouvindo. Tiago, se estiver ouvindo, desliga o teu áudio. Obrigada. Outra história para lavar. O Espiritismo vem, no tempo previsto, realizar a promessa do Cristo e o Espírito de verdade preside ao seu estabelecimento, chama os homens à observação dessa lei, ensina todas as coisas a fazer entender o que o Cristo disse apenas por parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvido para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, pois fala de forma direta e objetiva. Ele ergue o véu deixado propositadamente em alguns mistérios. Vem, enfim, trazer uma consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, dando uma causa justa e um objetivo útil para todas as dores. Então, quando foi colocado que enviaria o Consolador para todos nós, aqueles que buscam o entendimento da doutrina já entendem o que vem ser um Consolador, que são os esclarecimentos para a nossa trajetória. Porque hoje sabemos que, apesar de viver no mundo material, nós não somos daqui. Aqui está emprestado esse corpo para dar suporte ao espírito e assim a gente possa buscar esse progresso espiritual. E não é fácil para a gente entender esses ensinamentos do Mestre Jesus. É tanto que no passado, quando Jesus colocou em parábola, porque ele sabia que, falando mais abertamente, o ser humano daquele tempo não estava em condições de compreender. Hoje a gente tem dificuldade para essas interpretações, imagine naquele tempo. Mas ele disse que enviaria o Consolador, e na realidade, o Consolador é a doutrina espírita, que esclarece, mostra a realidade, mostra de onde viemos, o que estamos fazendo aqui na Terra e para onde vamos. Aí a gente já não tem mais aquela ideia de morreu, acabou, ou morreu, vai para o céu se for bom, se for mal, vai para o inferno. E aí, mais adiante, aliás, acho que é
o item 3, ele diz que na casa do Pai há muitas moradas. E com a doutrina espírita, a gente sabe que essas moradas são exatamente de acordo com o nosso grau evolutivo, as nossas afinidades, a luta que a gente faz para a prática do bem, para sair daqueles momentos negativos, para vencer a nós mesmos, não ao outro. Então, a gente vai conquistar uma morada ao desencarnar de acordo à nossa condição que a gente vive aqui na Terra. Porque não adianta dizer sou bom, mas, como se diz, da boca para fora. É preciso que a gente realmente diga sou bom e isso fazer o que Jesus pede, amar o próximo. E aí, hoje, a gente ainda tem o amar o próximo como no sentido humano. Se a pessoa disser algo que não agrada a nós, logo a gente diz, não quero mais meia com fulano, porque ele me disse umas coisas que eu não gostei, e coisa e tal, e coisa e tal. Então, o verdadeiro amor é aquele onde a gente ouve as coisas, não é, como se diz, ser besta, aceitar tudo, mas analisar as coisas, e muitas dessas coisas, através do aprendizado do Evangelho, hoje a gente já consegue desvencilhar de muitas coisas, principalmente de rebater uma situação quando a gente sente que a criatura não tem conhecimento, como é dito, é ignorante. Quer dizer, a gente pensa que ignorante é ser bruto, ser isso, ser aquilo. Não, é ignorante que não tem o conhecimento, a profundidade do Evangelho. Então, as pessoas falam coisas que não está a contento do Evangelho, mas porque ele não conhece o Evangelho. Então, se a gente rebater, torna-se pior do que aquela criatura. Então, são ensinamentos que, com o tempo, a gente vai aprendendo e vai se modificando. Porque a gente pensa que, lendo o Evangelho, frequentando a doutrina, que é um passo de mágica. E, na verdade, é aí que a gente vai encontrar dificuldades, porque é um teste para nós. Quer seguir, ouve e segue. Aí, quando não quer seguir, a gente bota desculpa no nosso irmão, a gente bota desculpa em tal coisa, aí a gente está chovendo, não vou lá, deixa amanhã, fulano lá resolve. E assim um monte de situações que aparecem na nossa trajetória como um teste. E é preciso que a gente esteja sempre atento e saiba suportar. Não 100%, porque ainda não somos perfeitos, mas estamos em busca dessa perfeição. E o Cristo nos deu tudo gratuitamente, de mão beijada, como se diz, para que a gente possa aproveitar enquanto estivermos aqui na Terra. E, ao desencarnar, também lá vamos ser igual a como nós estávamos aqui. Só a diferença é que lá não temos esse corpo pesado. Mas as situações, as consequências, a condição de bom ou negativo, a gente lá dá continuidade. E vai também aprendendo. Porque para tudo na vida é preciso de esforço, de dedicação, de compreensão, de tolerância, resignação, até chegar ao ponto alto, que é o verdadeiro amor. E para a gente ainda está muito distante, mas estamos em busca. Não paramos de buscar os ensinamentos e, passando por etapas e mais etapas, a gente vai conquistando o reino de Deus dentro de nós. Quer fazer algum comentário? Adalberto, deixa eu só perguntar uma coisa. Se quando a gente morre, né, a gente desencarna, não tem um corpo, qual é a imagem do espírito
Nem sei eu não sei se eu atingi, assim, se não tem o corpo, qual é a imagem do espírito? Ele pode se apresentar com qualquer outra, assim, fisionomia? Alguma coisa assim? De acordo com a evolução, ele pode se apresentar com as condições da última reencarnação, pode se apresentar com uma das primeiras reencarnações, aí vai depender do grau evolutivo que ele tenha, porque às vezes nem todos aparecem. Quantos de nós, às vezes, queremos falar com nossos pais, conhecidos, pessoas que desencarnaram, e encontra dificuldade, porque lá existe uma ordem e não é igual a nossa aqui. Aqui eu faço alguma coisa de desagradável que eu não quero que os outros saibam, mesmo estando na minha consciência que eu fiz, eu digo ao outro que eu não fiz. E lá não tem esse sim, sim, não, não. Lá não existe mentira, porque lá a vibração é espírito a espírito. Então, o sentimento é do perispírito do desencarnado com o perispírito do outro desencarnado. Ou do desencarnado para o encarnado, ou encarnado para o desencarnado. Então, a gente se apresenta da mesma situação que deixamos a Terra na última reencarnação, ou outras existências que tivemos. Porque, às vezes, a gente vem com o nome de João hoje, e no passado nós tivemos o nome de Maria, de Antônia, de Joaquim. Então, são experiências que a gente vai galgando no caminho. Aí, quando, às vezes, acontece uma evolução mais significante, às vezes, aquele espírito sempre reencarna com aquele mesmo nome. É o caso de Joana, Joana d'Arc, Joana de Cusa, de Ângeles, sempre com o mesmo nome, nessas condições aí. Então, lá a gente não vive ao léu. Lá a gente vai se trabalhando e existe um local circunscrito nas condições de falar, porque nem todos conseguem. Às vezes, alguns que queiram entrar em contato com a família colocar o anjo guardião, é quem vai passar a mensagem dizendo que fulano é assim, tal, bem, tal e tal. Isso acontece muito nas psicografias, que nem todos conseguem de lá para cá escrever. Pede para alguém. É igual aqui, se a gente não sabe escrever, a gente pede a alguém para fazer uma carta. A gente pede a alguém ou paga alguém para fazer um trabalho que a gente não sabe. Um eletricista. Então, não sei fazer trabalho de eletricista, eu tenho que pagar para o eletricista. Então, lá também é nessas condições, que cada um está numa vibração e muitos nem sequer conseguem. Está tão aterrado o sistema da Terra que ele continua dormindo em leitos de, como se diz, como no nosso lar, outros, esqueci o nome da agora que eu posso aplicar o nome, casa de recuperação. Então, muitos ficam nessas condições, atordoados, mas aqueles que já adquiriram uma condição mais agradável, já têm um corpo mais leve aqui na Terra, seja já venceu o egoísmo numa faixa mais ampliada, lá eles têm mais condições de estar mais livre. Apesar de todos lá estarem livres, porque não tem o corpo físico, que é o que mais pesa aqui na Terra para a gente. E aí, muitas das coisas que às vezes a gente quer fazer aqui na Terra, o egoísmo faz com que a gente torne escuro aquele esclarecimento.
Então, o trabalho de Jesus é exatamente para isso, para a gente ir buscando essa transformação. Lá no capítulo 17 está que o homem se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar suas más inclinações, que não são poucas. Principalmente quando a gente já conhece a nós mesmos. Adalberto, aí que fica difícil, né? Porque eu acho assim que era mais fácil, né? Assim, quando eu não vou falar que eu era católica, que a gente ia na igreja, que a gente assistia a missa, a gente saía de lá e falava, apaguei meus pecados, estou em dias, não tenho mais pecado, né? Aí você conhece o Espiritismo, que fala 99% depende de você. Aí você vai, aí a gente tem que se conhecer, a gente tem que se domar. Imagina, gente, domar um animal já é difícil, pessoas nem dá. Agora imagine nós mesmos nos domar muitas vezes, né, aquelas tendências que a gente tem, né, de jogar tudo para o alto e tal. Aí a gente tem hora que a gente está numa situação que a gente tem que se domar, e aí a gente poucas vezes consegue, né? Porque aí a gente lembra, fala, não vai valer a pena. Então veja que é assim, né? O Espiritismo ele tem essa lógica, né? De nos alertar que nós podemos ser melhor, principalmente para conosco, né? E é assim, né? E de saber que quase tudo depende de nós. Por exemplo, uma casa espírita. Tem panelinha sim, tem pessoas que, às vezes, olha, a gente meio atravessado, mas é aquele, hoje eu penso assim, eu não estou lá pelas pessoas, eu estou lá porque me faz bem e eu estou aprendendo. Porque se a gente for pensar como na Terra, como eu pensava antes, poxa, aquela pessoa me olhou atravessado, eu não volto mais lá. Aí a gente pega e a gente vai mudando de casa em casa, né? Então, eu sempre levo uma frase comigo, quando a gente começa a mudar de casa em casa, de casa espírita, ou mesmo de religião, quem tem que mudar é a gente. Então, eu levo isso comigo e vou falar para vocês, não sei vocês. Para mim, é muito difícil essa mudança de interior, sabe? Para mim é difícil, que tinha todo um pensamento antes, e um pensamento hoje com lógica, porque tem que ter lógica, né, gente? A gente não vai fazer uma comida de qualquer jeito que não vai dar certo. Então tem que ter a lógica. Então não sei vocês. Para mim, eu falo para vocês, é difícil. É difícil em apartamento, mas para mim eu falo para vocês, é difícil. E é isso, gente. Todo mundo encontra essas dificuldades. E, às vezes, o problema da gente sair de uma casa e ir para outra, o problema não é a casa, está em nós. Porque onde a gente for, a gente vai encontrar os problemas, que não é o outro, sempre nós. Mas a gente não consegue visualizar. Só depois que a gente tem um certo entendimento é que a gente vai compreender essa situação. Tem uma passagem um conto que fala sobre a vizinha, que era danada para falar. O vizinho, a vizinha falava do outro vizinho porque não sabia lavar roupa, que botava no corador a roupa toda suja. E sempre assim, toda vez que lavava, olhava, estava suja. E aí ela resolveu chamar a vizinha. A vizinha falou, não, pode entrar aqui, tá aqui minha roupa, como é que tá? Ela disse, de lá eu vejo escura, tudo suja, o que é que está acontecendo? Aí ela foi observar que era a vidraça dela que estava suja, e quando olhava para a vizinha, lá a roupa via toda manchada. Então o problema não estava com a vizinha, estava com ela. São as situações nossas, que a gente faz muitos julgamentos e, às vezes, quando a gente passa a entender, a gente observa que o problema está dentro de nós. Eu mesmo conheci a doutrina, hoje eu estou com 71 anos, tenho 33, então são 38 anos, que eu antes não conhecia. Mas com 30 anos, eu bebia, eu fumava,
eu aproveitava a vida achando que era uma maravilha. E meu pai sempre dizia, meu filho, cuidado com a caminhada, que não é desse jeito. E aí ele tinha um monte de anedotas, como a gente diz, parábolas, e coisa e tal. E o tempo foi passando, depois eu vi o cinto apertar. E pronto. Mas a gente, como tem amparo, quando a gente é orientado, tem uma educação de pais maravilhosos, a gente vai vencendo essas barreiras. E aí, até hoje, eu sempre digo aqui no centro, eu tenho um anjo guardião que me auxilia em tudo. Só que ele não faz por mim. Ele espera, dá todos os roteiros e espera as minhas decisões. Se eu tomar decisões certas, ele agradece. Se eu não tomar, ele se aborrece. Mas deixa à vontade. E com o tempo, eu fui me transformando. Quando eu conheci a doutrina, que eu olhei para trás, o que eu fiz, eu disse, meu Deus do céu, se eu tivesse aproveitado, hoje eu já estaria numa condição bem elevada. Mas não tem nada não, vou prosseguir. E daí para cá, eu tenho encontrado cada marteladas, cada flechadas, e às vezes tem irmãos que, às vezes, na consciência, eu ouço ele dizendo, está melhorando. Difícil, mas está melhorando. Continue a caminhada, supere. E assim a gente vai aprendendo e trabalhando o nosso íntimo. Mas Eliana queria falar, pode falar aí, Helena. Eu estava aqui refletindo nas suas palavras, seu Adalberto, e quando o senhor estava falando sobre o jugo leve, né? Porque a nossa vida diária, às vezes é difícil, a gente enfrenta intensas tempestades, caminhos muitas vezes incertos, e além da agitação do mundo externo, tem os nossos conflitos internos, que são muitos, né? E aí o senhor disse, a Dirce também reforçou que a maior dificuldade, o maior desafio é a gente vencer a si mesmo. E realmente é verdadeiro. Porque por mais que às vezes que a gente está estudando, que a gente está aprendendo, a gente ainda é muito inferior nas nossas mazelas, né, as nossas más inclinações. E aí vem o Consolador prometido, né, falando, nos mostrando o caminho para a libertação, o caminho para o autoconhecimento, da busca interior, que tudo, né, está em nós, basta a gente ter o esforço correto, ou a determinação correta, seguir o caminho que está aí, né, que Kardec trouxe para nós. E eu fiquei refletindo também a respeito, quando o senhor disse que pessoal, não sei se todos sabem da sala, mas aqui em Jardim Alegre, na cidade onde eu moro, no Paraná, não tem centro espíritas. Se falar que eu sou espírita, é capaz de eu ser excomungada, jogada fora da cidade, que não me incomoda, né, um pouco. E eu fiquei imaginando, cada um de vocês que tem teu centro, que pode ir assistir uma doutrinária, que pode fazer parte fisicamente do centro, façam isso, porque se tivesse um centro aqui, eu iria ter o maior prazer em ir assistir uma doutrinária, enfim, participar das atividades que o centro me oferecesse. E muitas vezes a gente não tem gratidão pelas coisas que Deus traz. Então,
para vocês que têm a oportunidade, frequente, vão. Porque a minha oportunidade é participar com vocês virtualmente. E é uma coisa tão pequena, simples. Eu não tenho e vocês têm, e muitas vezes as pessoas não aproveitam essa oportunidade, né? Então, eu queria trazer isso para vocês. E o Consolador Prometido está aí, para quem quiser ir buscar, né? E Deus fala que o jugo dele é leve, com certeza os nossos obstáculos diariamente que a gente enfrenta, com o Consolador, com Jesus, será muito melhor para a gente atravessar. E na certeza que vamos conseguir atravessar, né? Como o Celso Alberto colocou muito bem, de não de uma hora para outra, mas de passos pequenos e firmes, né? A gente ser perseverante no caminho é fácil? Com certeza não, mas é possível. E a gente saber que tem um Consolador enviado por Deus, que é na doutrina, um livro, né, que está aí ao alcance de nossas mãos, é muito gratificante. Eu tenho muita gratidão por poder estar participando, aprendendo com cada um de vocês. Eu sempre falo que vocês são mestres, porque eu aprendo muito, muito mesmo. E isso é muito gratificante. É motivo da gente agradecer. E agradecer as dificuldades, porque as dificuldades, as coisas, é para nos educar, para nos ensinar, para ver que a gente, nas nossas mazelas, precisa de transformação, precisa de mudança. E isso é muito bom. Então, dai graças em tudo, né? E é isso que eu gostaria de colocar para os irmãos. Obrigada. Mas, Sabe, com certeza. sabe Eliana, deixa eu só ir no centro, é muito gratificante mesmo. Parece que o cachorro sabe a hora que eu vou falar. Mas houve um tempo, gente, assim, eu estou falando assim, há um ano atrás, mais ou menos 2 anos, quando eu entrei no Espiritismo, eu frequentava nas quintas e nas sextas outros, não trocando. Eu gostava dos dois, sabe? Eu me encontrava nos dois. Aquela paz que quando eu sentava ali, sabe, porque a gente sabe, né, que ali tem aquele sossego, tem a luzinha azul, né, aquela é uma vibração diferente, é uma energia diferente. E nos dois eu sentia a mesma coisa. Depois, com o tempo, né, com a correria, a gente tem que optar, né, por um dia, mas eu falo para você, assim, eu não sei, eu nunca frequentei umbanda, nunca frequentei evangélico, igreja muito pouco católica também, né? Mas já aconteceu de eu ir nos centros espíritas e gostar de todos que eu fui, de todos, sabe? Assim, falar, eu poderia ficar aqui, mas eu não vou ficar lá no outro, sabe? Aí com o dia a dia, aí teve que escolher um dia, né? E frequentar porque pelo problema do dia a dia, mas eu falo para vocês, não foi troca, mas eu gostava houve um tempo que eu ia, sabe, eu ia quintas e sextas-feiras, e às vezes eu ia nas terças-feiras. Não, e nas terças-feiras, depois eu deixei de ir, que eu comecei a frequentar o AA, Alcoólicos Anônimos, né? E eu deixei de ir, mas eu senti a mesma vibração. E no AA, engraçado, né? Ali a gente não falava tanto em Jesus, essas coisas a gente falava do dia a dia, do alcoolismo, das drogas, essas coisas, e eu sentia a mesma energia que eu sentia no centro, eu sentia ali também. E eu achava tão interessante, sabe, o aprendizado que tinha tanto no AA quanto eles tinham alguma coisa, uma energia no ar, alguma coisa de igual,
né? Nem sei explicar. Eu, particularmente, eu frequento hoje o AA, né? Não por beber, nunca bebi, nunca fumei, né? Por ver aqueles irmãos ali tão sofridos, né? E que o álcool sempre fez, sabe, fez eles fazer, sempre mostrou a pior parte, porque nós temos a pior parte, né? Nós temos a parte boa que a gente tenta mostrar, mas dependendo do que nós usamos, a gente mostra o pior da gente, tanto para a gente como para os outros. Mas eu tento, sabe, assim, onde a energia bater, ficar. E é isso, gente. Dirce, eu acho que, assim, no meu ponto de vista, a energia do bem, ela está em qualquer lugar. Está nesse momento aqui no meu quarto comigo, está com cada um aqui presente, porque nós somos, né, encarnados, podemos estar sozinhos, mas os desencarnados também estão juntos. E depende da nossa vibração, da nossa conexão, do nosso pensamento, que a gente vai atrair os bons espíritos e se sentir a boa energia em qualquer canto é sinal que você está conectado com os bons espíritos. Isso eu creio que seja uma coisa maravilhosa. É muito bom a gente se sentir essa energia do bem em qualquer lugar que nós estamos, porque o lugar, independente de onde você esteja, você vai estar acompanhado conforme a sua vibração, conforme o que você está enviando para o universo. Pelo menos é o meu modo simples, singelo de compreender. E Deus é universal, Ele está em mim, Ele está em você, Ele está em nós. E se nós estivermos conectados com essa energia, com certeza em qualquer lugar nós vamos sentir essa energia. Nós estamos nessa sala, falando, aprendendo, conversando e sentindo essa egrégora deliciosa, essa energia gostosa. Eu sempre sinto isso quando estou nas salas de estudo. Eu sinto uma coisa gostosa, uma vibração deliciosa, uma energia até curativa, né? Além de esclarecedora, de educadora para nós. Eu sinto isso. Não sei se os outros irmãos sentem, mas eu sinto isso. É muito bom. Verdade. Porque nós estamos em busca do mesmo propósito, né? De crescer, de florescer, de ser melhor do que ontem. Com certeza, né? Um dia de cada vez, um passinho de cada vez. Vamos chegar lá. Essa é a nossa meta, o nosso propósito. E o que eu acho engraçado, Eliana, é que nessa reencarnação, eu não odeio bebida e nunca fumei. E eu tenho, assim, uma coisa, assim, assim, se falasse para mim, olha, Dirce, você tem que escolher. Você vai assistir uma reunião do AA ou você vai numa palestra? Eu ia na reunião, porque ali, sabe, aquele irmão lutando, porque a gente sabe o quanto é difícil lutar com vício. Eu já lutei, não era bebida, não era, mas eu já tenho vícios que eu tenho que lutar com eles. Tem um terrível aqui, que é da gula, né? Então, eu vejo aquele irmão ali, sabe, daquela luta, assim, hoje faz um mês que eu não bebo, ou então faz um ano, faz 20 anos. Eu sei o quanto é difícil para ele, sabe? E eu acho engraçado que nessa reencarnação eu nunca fumei, nunca bebi. E nem tenho problema de droga, essas coisas, mas eu tenho um problema que hoje, conhecendo o Espiritismo, eu sinto que eu venho desses vícios, porque o que eu tenho raiva dessas coisas, e o que aquele irmão, quando ele está falando, ele me passa assim, sabe, alguma coisa assim, sabe, que me cai na alma, sabe, eu vejo, eu sei o quanto que ele está sofrendo, dele contar os dias, as horas, os minutos, hoje faz um mês, 2 dias, hoje faz um mês, 2 dias, e não sei quantas horas que eu não me drogo, que eu não bebo, que eu não fumo. Então eu vejo assim eu vejo naquele ser humano ali uma luta, porque é a luta com ele mesmo,
sabe? Aquela luta, ele está lutando com ele mesmo, porque quando a gente luta com outra pessoa, é fácil, a gente dá um golpe, ele apura um pulseteiro e acaba com a pessoa, mas quando você luta com você mesmo, e aí? Você vai se derrotar? E muitas vezes a maioria das vezes a gente se derrota, mas tem que sair vencedor. E é isso, como sempre me emocionei, já sabe, né, gente? Não, mas é verdadeiro isso que você disse. E questão do vícios é que, assim, esses que você citou, é aqueles que a gente está sempre vendo, mas viciado, vícios, todos nós temos. Se não são esses, são os outros tipos de vícios, vícios morais e vícios por aí afora, né? Mas todos nós temos, porque senão nós não estaríamos aqui no planeta Terra para nos reeducar. Então, quando a gente olha um irmão, que nem você falou, que toma álcool, né, os alcoólatras, você sabe muito bem que eu passo por esse problema, né, dentro da minha casa. Não é fácil creio, para a pessoa viciada, e também não é fácil para quem convive com a pessoa que tem o vício. Mas, com certeza, com o conhecimento que a gente está tendo hoje, a gente já tem a esperança de vencer esse desafio e ainda colaborar para que o outro também consiga se reabilitar. Lógico, se for da vontade, da escolha do outro. Mas, pelo menos, a gente já foi uma pequena luzinha para o outro. E aí fica as escolhas abertas. E o meu sonho é um dia também meu marido chegar e falar assim, olha, hoje eu fiquei sem beber. Faz 2 dias ou 3. Talvez não aconteça. Mas hoje eu já consigo não me sentir também culpada e nem responsável pelas ações e atitude das outras pessoas, porque eu tenho que ser responsável apenas por mim, pelo aquilo que eu faço, pelo aquilo que eu falo, porque tudo aquilo que a gente fala, que a gente lança no universo, é energia. E ontem a Genora ainda falando na palestra dele, né, que a gente emite vibrações no falar. E aí as pessoas que estiverem na sintonia vão captar. Então a gente tem que ter cuidado até nisso. E aí eu fiquei pensando, falei, nossa, quantas vezes também eu penso, porque o pensamento também é uma energia muito poderosa, porque é mais rápido do que a fala. E aí eu falei, nossa, meu Deus, como eu preciso melhorar a minha forma de pensar em relação ou em reação, porque somos seres ainda muito reativos a tudo. Basta um gatilho para a gente reagir ao impulso, né? Então, eu vejo que temos muitos vícios a ser reeducados, temos muitos mazelas para trabalhar em nós, primeiramente. E o primeiro que a gente tem que direcionar, educar, frear, eu acho que é o pensamento, porque ele é muito rápido. E não se culpar, viver um dia de cada vez, um momento a cada vez, e tentar ser melhor do que ontem. Eu errei. Beleza, se acolher também, né? Se permitir, tá, tudo bem, ok. Mas agora eu vou me policiar para não cometer o mesmo erro. Mas se eu cometer, tá tudo bem. E assim são os vícios também na nossa vida. Vai ter as recaídas, pode ter muitas recaídas, mas que a gente tenha consciência de ter a persistência de levantar e seguir, sem culpa, né?
Apenas viver um dia de cada vez. E é isso. Seu Adalberto, nós falamos muito, né? Mulher diz que fala muito mesmo, né? É isso aí. Desculpa. Quanto à cidade aí, pode ter certeza que a semente já foi plantada e logo, logo vai aparecer um centro aí. E perseverar, porque tudo é assim, de acordo. Aí a gente vai tirando aquela ansiedade e tal, aí vai aparecendo mais outras pessoas. Continua fazendo o evangelho no lar? Aí, segunda-feira, a gente estava, eu, a Dirce e Alberto, Maristela, a gente tem um grupo de evangelho, então nós fazemos juntos, todas as segundas. Pois é, então logo, logo aparecerá. Essa semente vai começar a germinar e vai dar muitos frutos. Então, é nessa condição aí. A gente vai chegando, vai se transformando, vai buscando esse entendimento. E aqui, para fechar a mensagem da noite, o Espírito de Verdade lançou a mensagem em Harvard em 1863. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a imploram. Seu poder cobre toda a terra e por toda parte, ao lado de cada lágrima, ele colocou um alívio que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e contém um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores entender esta verdade, ao invés de protestar contra as dores, os sofrimentos morais, que aqui na terra são a vossa herança. Tomai por lema estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, pois elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará a tranquilidade de espírito e a resignação. O coração se tranquiliza, a alma se acalma e não há mais desânimos, porque o corpo é menos atingido pelos golpes recebidos, quanto mais fortalecido se sente o espírito. Então, esse é o nosso trabalho de buscar a doutrina para o nosso fortalecimento em tudo, principalmente no que chamamos de decepções, de desânimo, de agonia, de olhar o mundo achando que o mundo está perdido, porque existem as dificuldades, os processos naturais, mas que cada um enxerga de um jeito. Aquele que já adquiriu os ensinamentos do Evangelho, ele já está mais fortalecido. É aquela passagem da construção da casa sobre a rocha e não sobre a areia. Então, aquele que já construiu a casa sobre a rocha, toda tempestade que vier, ele suporta. Mas quando se constrói uma casa sobre a areia, qualquer tempestade chega e leva. Aí a gente se desespera com tudo. É um irmão que ele olha para a gente e a gente já diz logo, está me olhando por quê? Aí a gente já começa... Então, a gente tem que estar firme na caminhada. A gente sabe que tem momentos que a gente deixa se levar por certas situações negativas, mas logo, logo a gente recupera e segue em frente. Um colega que diz que a gente tem que deixar o medo ter medo da nossa coragem. E aí a gente segue em frente. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Passou alguns minutos. Mas se quiserem fazer algum comentário, ainda tem mais alguns segundos. E aí, Zé Alfredo está aí só olhando e analisando. Mas é isso aí.
Bom, então todo mundo já fez as suas reflexões. E assim vamos. Estamos chegando ao final da doutrinária da noite. E peço para Eliana fazer a prece final da doutrinária da noite. Muita paz, Deus abençoe a todos. Envolva em luz, paz e amor. Que assim seja. Então, antes de fazer a prece final, seja bem-vindo, nosso novo irmão, que eu nunca tinha visto ele na sala, José Alfredo. Seja muito bem-vindo e fique conosco. Então, vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus por este momento, agradecer a Deus por esta oportunidade do estudo, que podemos refletir sobre o Evangelho e que as lições de amor permaneçam vivas em nossos corações, fortalecendo-nos nas lutas do cotidiano e que possamos levar adiante o que aprendemos, que possamos, a partir de agora, sermos mais serenos, tendo a certeza que Jesus não nos desampara, que Ele está sempre conosco. Gratidão, gratidão, Pai, por este dia, por cada uma das pessoas aqui presente, encarnadas e desencarnadas. Gratidão pela vida, gratidão por tudo, meu Pai. Gratidão pela oportunidade de aprender mais da sua palavra hoje. Que assim seja, que assim é.